Boa tarde ou boa noite? Qual vocês preferem? Boa tarde ou boa noite? Tudo bem. Que Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Que o Espírito do Senhor possa nos trazer a presença dEle com alegria, com paz. E que cada um aqui possa ter um encontro maravilhoso com Deus. E deixe o Espírito do Senhor falar ao teu coração. Oração? Nós vamos começar a louvar agora, por isso eu quero te convidar para a gente começar esse nosso culto falando com Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus nesse momento? Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e porque mais uma vez podemos ter a oportunidade de estar aqui para falar e ouvir a sua voz. Deus, por favor, ouça nosso coração e ajuda para que nós também possamos falar ao seu, Pai, porque nós queremos te louvar nesse momento. Fica junto com a gente, nos usa, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido vocês agora para louvar com a gente o número 106, Amigo Muito Precioso. Eu tenho em meu Jesus, envolve-me seu doce amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar até chegar ao céu. Assim andamos juntos, Jesus e sou tentado nas lutas e na dor. Então Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu. E juntos nós andamos, Jesus e eu conto-lhe tristezas e todo meu prazer. Em seu amor encontro paz e forças pra viver. E enquanto sigo rumo, irei ao lado pois juntos nós andamos, Jesus e eu. Amém. Jesus nos convida para sermos a diferença no lugar onde nós estamos. Por isso ele faz a comparação na Bíblia de que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz e o sal não servem para nada se eles não estiverem ali, ativos, no meio do povo. Por isso nós também precisamos ser a luz e o sal. Nós vamos agora cantar a música que chama-se Sal da Terra. Essa música fala sobre o nosso chamado, a nossa missão de nos levantarmos e ouvirmos a voz de Jesus no nosso coração. Por isso eu queria te convidar para você ficar em pé. E nós vamos cantar essa música Sal da Terra. 486. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá
repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Esse é um momento especial do culto dessa noite, quando você terá a oportunidade de vir aqui, se você desejar, um pedido especial de oração. Antes nós vamos cantar, e à medida que formos cantando, se você assim o desejar, poderá vir à frente. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grandes são as obras que Ele faz. Mas a maior obra que Ele faz é no coração do ser humano. Ele quer fazer no seu coração, em meu coração. E cantamos dizendo que Ele não tem limites. As bênçãos, o carinho e a atenção de Deus são constantes em nossa vida. Ajoelhemos diante dEle. Eterno Pai, que nas alturas dos céus habitas, que momento especial é esse em que estamos aqui na Tua casa nesta noite. Cantamos revelando a segurança, o carinho, reconhecendo essa segurança, esse carinho,
esse amor demonstrado a cada um de nós. Isso nos traz alegria, felicidade e prazer em estar aqui na casa do Senhor, especialmente aqui nesta noite. Agradecidos te somos, Senhor, o dia concedido, o dia maravilhoso. Agradecidos somos porque a bênção do Senhor tem sido constante na nossa vida. Aqui estão os seus filhos nessa noite, Senhor. Alguns se deslocaram dos seus lugares, almejam receber uma bênção especial, quem sabe na sua vida, uma bênção na vida do seu ente querido, seja filho, esposa, esposo, netos. O fato é que todos nós carecemos do Senhor. Não somos autossuficientes. Reconhecemos que dependemos de Ti em todos os momentos da nossa vida. Queremos Te agradecer porque podemos respirar, podemos falar, podemos andar, podemos trabalhar. Que bênção é o trabalho em nossa vida. Ó Pai, aqui estão os Teus filhos. O Senhor sabe o motivo maior que há no coração de cada um deles, a bênção maior que desejam receber aqui nesta noite. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor conhece tudo a nosso respeito. Por isso, ó Pai, queremos entregar os Teus filhos aqui nesta noite nas Tuas mãos, para que se cumpra na vida deles a vontade expressa do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra será aberta nesta noite. Por favor, comunique as Tuas verdades aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Alimenta-nos nessa noite, Senhor, da Tua palavra. Que possamos sair desse templo muito melhores, alimentados e fortalecidos na palavra do Senhor. Para que a semana que tivermos de atividades, sejamos fortes, que tenhamos a nossa fé robusta, para vencermos os obstáculos e as dificuldades que Satanás se apresentar ao longo da semana, para que possamos estar fortes, Senhor. Por favor, abençoa o nosso irmão Alan. Fala através de seu servo, a Tua igreja, nesta noite. Abençoa também aqueles que estão participando diretamente no culto, seja na música, cantando, tocando, enfim, abençoa todos, porque de Ti nós carecemos. Por favor, abençoa, Senhor Deus, as famílias que cada um de nós representamos. Abençoa a Tua igreja aqui neste lugar. Que seja uma bênção a esta comunidade, falando e anunciando as boas novas da salvação. Abençoa a nossa cidade e abençoa, Senhor, nosso país. Abençoa os líderes que governam os destinos desta grande nação. E por favor, volte logo para nos buscar, porque aqui não é o nosso lugar. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje tem sido um dia muito especial. Desde manhã cedinho fui convidado para falar no culto da Mata e encontrei lá algumas pessoas, o Rogério firme no culto da Mata, né, Rogério? Encontrei ele lá, encontrei também a Vera que estava no culto da Mata e ali a gente pôde ter uma conversa falando sobre o que é que Deus pode fazer na nossa vida. Hoje foi um dia bem atípico porque hoje é o dia de teste, né, para amanhã a gente começar o horário de verão de verdade. Mas hoje já consegui acordar às 3, né, porque seriam 1 hora a menos, às 3 para poder louvar o nome de Deus, e com certeza tem sido uma bênção na minha vida, assim como pode ser na sua também, se você se dedicar a orar e se entregar nas mãos de Deus em cada momento da sua vida, principalmente pela manhã. Por isso eu queria te convidar para a gente fazer de um jeito diferente hoje. Hoje eu queria cantar mais um hino com você. O número do hino é o número 70.
E esse hino eu queria que você cantasse com o seu coração, entregando sua vida nas mãos de Deus e deixando que Ele faça a diferença na sua vida mais uma vez. Vamos cantar? O hino é o número 70. Vamos lá? Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais lá, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Amém? Som. Eu vou cantar agora, mas antes eu queria dar um testemunho de 1 minuto. Hoje eu estava no culto da mata e ali eu estava triste, muito triste. Eu estava falando com Deus: Senhor, olha os meus pecados, olha o que eu tenho feito, olha como eu tenho sido um filho que não tem te dado nada. Eu comecei a ficar, pastor, desconfortável naquele culto. Eu comecei a ficar triste. Eu falei: Senhor, se o Senhor quer que eu continue aqui, por favor, me dá alegria, me dá esperança. De repente, convidam o pastor Lúcio para pregar.
E realmente eu me senti confortado. Mas quando o Senhor começou a falar, do que o Senhor falou? Eu falei sobre o pecado, que nós somos pecadores e que só Jesus é a solução para a gente. O Espírito Santo tomou conta de mim. E eu tive certeza absoluta. O Senhor falou que aquela mensagem era ou não era para pregar, e não sei por que Deus impressionou que falasse aquela mensagem. Uma das pessoas era eu. As outras eu não sei. E que Deus seja louvado. Amém. Amém. Vem depressa, Senhor, e com teu amor enche o meu coração. Tu és lugar seguro e sempre procuro abrigo em tuas mãos. Tu és Deus verdadeiro e sempre o primeiro a nos ajudar. Tu habitas entre os querubins, ó Senhor. Eu nasci pra te amar. Aleluia, digno de louvor. Aleluia, santo é o Senhor. Minha vida te entrego agora, tudo coloco em teu altar, ó Senhor. Sempre vou te amar. Graças, Senhor, e com teu amor enche o meu coração. Tu és minha Senhor, sempre procuro abrir em tuas mãos. Tu és Deus verdadeiro e sempre o primeiro a nos ajudar. Tu habitas entre os querubins, ó Senhor. Eu nasci pra te amar. Aleluia, digno de louvor. Aleluia, santo é o Senhor. Minha vida te entrego agora, tudo coloco em teu altar, ó Senhor. Sempre vou te amar. Aleluia, digno de louvor. Aleluia, santo é o Senhor. Minha vida te entrego agora, tudo coloco em teu altar, ó Senhor. Sempre vou te amar. Amém.
Deus seja louvado com a sua presença. Muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos o seu grande nome. Antes de começar aqui as nossas considerações na Bíblia Sagrada, gostaria de falar novamente a vocês a respeito desses 3 livros que a igreja está subsidiando e você tem o privilégio de adquirir. Com certeza o valor dos 3 livros acho que seria mais de 80 ou até 100 reais. Mas está saindo os 3 livros por 20 reais. Muitas pessoas já pegaram, são livros muito interessantes. A Ciência do Bom Viver, Seguindo Seus Passos, e o 3º livro, O Senhor, Justiça Nossa. E você e eu temos o privilégio de adquirir esses materiais e crescermos no conhecimento do nosso Senhor. Um outro recado importante, aqueles que estão nos visitando, são nossos amigos, nossos irmãos, estão aqui pela primeira vez. Na saída você pode pegar um material especial preparado para você. Pode procurar a pessoa que estiver ali na recepção, ela estará esperando. Aí você precisa só apenas preencher o seu nome, seu endereço, deixar um telefone e você vai receber esse material, ok? Muito bem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nesse momento, no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Pedir aqui para colocar para a gente o nosso slide. Antes de nós começarmos esse tema, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus iluminasse a nossa mente, para que pudéssemos compreender a sua mensagem nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós louvamos, bendizemos o seu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos nessa vida, nós não podemos negar que o Senhor tem agido na vida de cada um de nós. Nós vamos abrir, Senhor Deus, a Tua palavra neste momento. Pedimos, Senhor, a Sua iluminação, que o Senhor nos faça entender a Sua mensagem, Senhor, e nos dá o poder do Espírito Santo, a fim de que possamos praticá-la em nossa vida. Abençoa cada um, Senhor Deus, que deixou o seu lar e veio aqui esta noite para ouvir a Tua voz. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o livro do Apocalipse, nós vamos nos concentrar no livro do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. E aquele ali é o título do nosso sermão. Não sei se você está conseguindo entender o que está escrito ali, mas essa é uma palavra grega que aparece exatamente nesses trechos que nós vamos ler do Apocalipse. É um pouco difícil às vezes da gente ler, mas quando você vai traduzindo as letras fica fácil. O que está escrito ali é Pobé Teté. Tá certo? E nós vamos entender o que isso daí significa. Do seu lado direito existe uma figura. Aquela figura, ela é a figura de um códice. São várias folhas, são manuscritos, uma folha em cima da outra é chamada de códice. E aquele ali é um dos manuscritos completos mais antigos da Bíblia Sagrada. Tá certo? Eles são cópias. Esse daí é mais ou menos do ano 400 depois de Cristo. E a palavra que está ali embaixo é a palavra que está grifada ali naquele texto. Ok? Muito bem, vou passar aqui um pouco adiante. O livro do Apocalipse, ele está dividido em 8 cenas. Em 8 cenas. E como um dia o pastor Carlos estava pregando aqui, e ele falou sobre um negócio bastante complicado, mas ele explicou mais ou menos o que significava, que era um negócio chamado estrutura quiástica. Vocês lembram disso aí? Acho que é difícil lembrar, né? Quiástica. É um modelo de escrita do Antigo Testamento, onde os textos eles vão se combinando. Então, ao estudar o livro do Apocalipse, a gente chega à conclusão de que ele foi escrito nessa estrutura. Então, as cenas do Apocalipse, elas se combinam. Por exemplo, a primeira cena se combina com a última cena. A segunda cena se combina com a penúltima cena. E assim sucessivamente, até ele chegar no auge, num ponto principal, que é o centro do livro do Apocalipse. As cenas são aquelas que estão escritas ali. Então, do Apocalipse 1, versículo 10
até o Apocalipse 3, versículo 22, existe a primeira cena. Antes desse texto, João faz uma introdução, ele diz por que ele está lá, então ele começa a apresentar essas 8 cenas. É como se fossem 8 visões, vamos dizer assim. É como se fosse 8 visões. E o interessante dessas cenas é que cada cena do Apocalipse, ela começa do santuário celestial. Alguns autores já chegaram a dizer que o Apocalipse, ele é a continuação do Evangelho. Jesus estava aqui na terra, representando o Pai, e ele foi ao céu. E lá Jesus, ele continua a sua intercessão por cada um de nós. Então o Apocalipse é a continuação do ministério de Jesus. Então ali está a primeira cena, até o 3, versículo 22. A segunda cena está do 4, versículo 1, até o 8, versículo 1. A outra cena está do 8, versículo 2, 11, 18, você está vendo ali. Aqui está o centro do Apocalipse, é aquela parte vermelha, então as estruturas elas vêm se combinando, e o auge do Apocalipse está nessa parte vermelha, onde é apresentado o grande conflito, também é apresentado ali as 7 últimas pragas. Depois vem a próxima cena, que está do 17, versículo 1 ao 19, versículo 10. Depois a próxima cena, que é o milênio, 19, 11 a 21, versículo 8. Então a última cena, 21, versículo 9, 22, versículo 9. Então Jesus diz assim, que ele vem sem demora, e aí João então termina o livro do Apocalipse com uma oração dizendo assim, ora vem, Senhor Jesus. Aqui está, não sei se dá para ver, pelo menos lá está muito pequeno, aqui estão as cenas do Apocalipse. Então eu coloquei em cores ali para a gente saber que elas estão se combinando uma com a outra, ok? E elas terminam ali naquela parte azul. Uma outra coisa muito interessante é que essas cenas do Apocalipse, elas se complementam. Como assim elas se complementam? Por exemplo, se você pegar a cena número 1, que está do Apocalipse 1, versículo 10, até o Apocalipse 3, versículo 22, você vê ali a carta às 7 igrejas, Jesus está aconselhando a sua igreja está em guerra, ela está espalhada em várias cidades. Então é uma batalha. A igreja de Deus numa batalha. E nós sabemos que a carta às 7 igrejas, né, elas cumprem assim o período histórico da igreja cristã. Então é a igreja na terra, ela está batalhando contra Satanás, está tentando permanecer nos caminhos de Deus. Várias influências tentam entrar na igreja, mas o povo de Deus está batalhando, está sendo fiel ao Senhor. E a igreja está numa batalha na Só que lá na última cena, a igreja de Deus, ela está no céu. E ela está recebendo a sua recompensa. Então a batalha que é travada aqui, ela tem uma recompensa lá no final. E existem alguns versos interessantes que aparecem nas duas cenas. Por exemplo, lá no 2, versículo 1, Jesus está caminhando entre os 7 candeeiros, que segundo o Apocalipse é a sua igreja. Lá no 21, 23, a Bíblia apresenta Jesus como sendo a lâmpada. Então os versos eles vão se complementando ao longo do livro do Apocalipse, e as cenas vão se complementando e se juntando até que elas chegam no plano central do livro do Apocalipse. Agora eu queria ler com você o Apocalipse 6, mas antes eu gostaria de contar uma história. Um pastor adventista foi enviado na Nova Zelândia, e ele foi enviado para evangelizar aquela região. E ele estava programando fazer um evangelismo, fez todos os preparativos, marcou a data do evangelismo, e o evangelismo havia começado em uma das cidades da Nova Zelândia. E era o primeiro dia daquelas reuniões. E o pastor, então, ele começou a pregar. Estava pregando, de repente deu horário. Só que o pastor não parou de pregar. Então ele estava pregando um tema, e aí ele continuou, terminou aquele primeiro tema, ele continuou e foi para o segundo tema. E aí o tempo foi passando. E aí do segundo tema, ele passou para o terceiro tema. E aí do terceiro tema, ele passou para o quarto tema. E ele tinha vários temas para pregar, porque eram muitos dias a série evangelística. E ele foi pregando, e ele foi pregando, e ele foi pregando, e as pessoas que estavam ali sentadas ouvindo a palavra de Deus, principalmente os que estavam dentro, né, não os que estavam fora, eles começaram a ficar muito incomodados. Muito incomodados. E lá do fundo,
Eles começaram a mostrar assim para o pastor: pastor, o relógio, presta atenção, o tempo já deu, já passou. Mas o pastor via que eles estavam fazendo aqueles sinais, e ele continuava. E quanto mais eles falavam, mais o pastor continuava. Ele passou, naquele dia ele pregou tudo. Pregou a palavra de Deus, passou ali para o plano da salvação, né, a origem do mal. Aí ele falou sobre os mandamentos de Deus, falou sobre o saldo, falou sobre o dízimo. E ele foi, e o povo já estava desesperado. Desesperado. Porque ele não parava de pregar. Não parava de pregar. E aí depois ele fez um apelo no final. E quando ele fez aquele forte apelo, muitas pessoas se levantaram, vieram à frente, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E aí foi feita a oração, como de costume, e todos saíram. E aí ao sair, vocês já sabem o que aconteceu, né? Os obreiros que estavam ali junto com o pastor, que o ajudavam naquela série de conferência, mais os irmãos da igreja já fizeram aquela roda em volta do pastor. Sim, pastor, o que o senhor fez? Ninguém vai voltar mais. Ninguém vai voltar mais. Olha a hora, pastor, o senhor tem que ser equilibrado. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? E outra, pastor, tem gente que veio aqui na igreja a primeira vez. Não poderia ter ouvido os temas que o senhor falou. E aí depois que todo mundo falou, aí todo mundo fez silêncio e o pastor começou a falar. Ele disse assim: gente, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei o seguinte, que eu estava pregando e minha intenção era terminar, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que continuar. E que eu tinha que ir até o fim. E eu tinha que pregar todas as mensagens nessa noite. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu senti uma convicção de que Deus estava me chamando para pregar todas as mensagens e que eu tinha que fazer um apelo no final. E aí eles voltaram então para suas casas. E aquela noite aconteceu um grande terremoto na Nova Zelândia. Um grande terremoto. A destruição foi terrível. Aquele local de culto não teve mais condições de fazer aquele culto. Não tinha mais condições. E muitas das pessoas que estavam ali dentro e que tinham atendido ao apelo daquele pastor, elas morreram naquela noite. Aquela era a última mensagem que aquelas pessoas, elas iriam ouvir. O chamado de Deus, a última oportunidade, a primeira e a última para muitas pessoas que estavam ali. Mas Deus queria ver no coração deles se eles realmente iriam aceitá-lo. E eles levantaram, aquele grupo de pessoas levantou, foi à frente assim: Senhor, nós estamos dispostos, queremos servir ao Senhor. E naquela noite eles perderam a sua vida. Uma última mensagem. O livro do Apocalipse, no capítulo 6 até o capítulo 14, de 6 a 12, ele também apresenta as 3 últimas mensagens de Deus antes do retorno de Jesus. Antes do retorno de Jesus. E ela é uma mensagem impressionante. Quando a gente para meditar nessa mensagem que foi passada aqui, é assim de espantar, né? De arrepiar os cabelos. Porque Deus chama realmente as pessoas para que elas realmente atendam ao seu chamado. Para que elas entendam qual é a sua situação e o que elas precisam. Então, acompanhem comigo essa leitura. Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12. Daqui a pouco você vai entender o título ali, tá? Então, olha só. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre,
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A partir do versículo 14, então, o Apocalipse apresenta a cena do retorno de Jesus com uma foice na sua mão. Então essas são as 3 últimas mensagens. São mensagens assim fortes, né? Quem adorar a besta e a sua imagem sofrerá a ira de Deus. Você percebe que Deus está chamando a atenção das pessoas para despertar mesmo. Sabe, é como se você estivesse segurando o seu filho na mão. E de repente você está no meio de uma avenida, e a avenida tem muitos carros. E de repente o seu filho, ele solta da sua mão. No meio de uma avenida. O que você faz? Você fala para ele assim: filhinho, meu querido, vem aqui com o papai. É assim que você faz? Não, você tem que dar uma mensagem para ele de alerta, porque senão ele não vai parar. Então você fala assim, ó, ou você para ou você apanha. É uma mensagem forte. Você acha que ele vai parar? Ele vai parar. Então assim é a mensagem de Deus. Sabe, não tem tempo. Não tem tempo. Nós estamos no meio de uma avenida. O inimigo está nos levando para o meio dela. E Deus está chamando assim com uma voz muito alta, dizendo assim: filho, está na hora. Está no momento. O tempo está chegando. Então a mensagem, ela é forte. Ela é muito forte. Se você avançar um pouco mais aí no versículo 19, você vai ver que é mais forte ainda. Porque aquele que vem ceifar, ele aparece ali ceifando as uvas e pisando. E aparece uma cena assim de pessoas morrendo. Entende? Então é Deus assim, ó, com seu filho, dizendo assim: filho, ou você para, ou você apanha. Mas veja, é uma mensagem de amor. Porque Deus não quer que a gente o quê? Se perca. Deus não quer isso. Então às vezes Deus tem que fazer o quê? Aumentar a sua voz. Aumentar a sua voz. Para que a gente entenda que a gente precisa se preparar para o retorno do Senhor Jesus. Então aqui está a mensagem do Apocalipse. E aí eu queria parar num tema. Veja o que o anjo disse. Ele disse assim: olha, pensa no anjo voando pelo meio do céu. Aquela primeira imagem que apareceu nesse slide. Então ele está falando e na sua mão tem um pergaminho. Na sua mão tem um pergaminho. Ele diz assim: olha, teme a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o momento do seu julgamento, ele diz. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa foi a primeira mensagem angélica. Temer a Deus. O que significa temer a Deus? Você teme ao Senhor? O que é temer ao Senhor? Então eu trouxe aqui alguns versos que a gente precisa entender isso daí. O que é temer a Deus? Veja, uma coisa muito importante. Se o anjo chegou dizendo assim, olha, tema ao Senhor, é porque tem muita gente que não está temendo ao Senhor. Se ele disse assim, adore ao Senhor, é porque o Senhor não está sendo o quê? Adorado. Então veja que ele está chamando para nós tomarmos posição de que lado que nós vamos permanecer, nesse centro, que é o grande conflito do livro do Apocalipse. Então, o que é temer a Deus? Abra a sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O que está escrito lá? Diz assim, ó, vou falar aqui, você pode achar na sua Bíblia aí. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe que Agostinho de Hipona, ele separou sabedoria de ciência. Sabedoria de ciência. E ele, no pensamento dele, ciência é inferior à sabedoria. E as pessoas precisavam ser muito científicas para, quem sabe, ser chamada de sábias. Porque para ele, sabedoria era o conhecimento pleno da vontade do Senhor. E é exatamente o que o texto diz. Veja, só que o texto diz assim, olha, para você começar a ser sábio, né? Estou usando aqui a palavra princípio, você tem que temer a Deus.
Então, temer a Deus está acima da ciência, como disse Agostinho. Temer a Deus está acima das ciências humanas. Está em cima de qualquer coisa que qualquer academia, de qualquer escola, de qualquer universidade pode ensinar. Está acima de tudo temer ao Senhor. Veja, uma pessoa pode passar 20 anos numa escola. 20 anos numa escola. Mas ela entra na escola e ela vai sair apenas com conhecimento, porque a escola não transformará o seu caráter. Não transformará. E nós vemos aí pessoas muito estudadas, que fazem coisas que é difícil de acreditar que um ser humano que estudou tanto na vida é capaz de fazer. Então as academias, as universidades, elas são importantes para nós, claro. Deus não quer que a gente seja ignorante. John Wesley, certa vez, ele disse assim: a gente pode ser pobre, mas ignorante nunca seremos. E ele conseguiu elevar a classe social de um país apenas estudando. Ele disse: a gente pode ser pobre, mas ignorante, não. E ele era uma pessoa que estudava muito, né? Ele dizia que o que era ensinado nas faculdades no tempo dele, em 4 anos, 3 anos, era possível aprender em 6 meses. Em 6 meses. E veja que ali o conhecimento era um conhecimento assim, a gente percebe estudando os escritos, são coisas muito assim, profundas. Profundas. Ele dizia assim: olha, em 6 meses a gente consegue aprender o que é ensinado durante 3 anos numa universidade. Então esse era o pensamento dele. Então nós não podemos ser ignorantes. Quanto mais a gente souber, mais a gente vai saber ajudar os outros. Então o conhecimento é importante. E a Bíblia e os escritos de Ellen White, eles dão essa ênfase de que a gente não pode ser ignorante. Nós temos que estudar, temos que batalhar, conhecer. Mas o conhecimento nunca pode estar acima de quem? De Deus. Porque o princípio da sabedoria, aliás, o princípio da ciência é o temor do Senhor. É o que você leu ali no Provérbios capítulo 1. Está lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento, né, diz algumas versões. Olha esse outro texto aqui, ó. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Esse aqui eu não sei de cabeça, vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O que está ali é a versão NVI, tá? Provérbios capítulo 8, versículo 13. Deixa eu achar aqui na minha versão. Está escrito assim. Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Olha lá. O temor do... E tem mais um pedaço, né? O temor do Senhor é o quê? É aborrecer o mal. É você não gostar do mal. É você não bater palma para o mal. É você não bater palma para aquilo que é errado. Entende? E às vezes, queridos, assim, sem querer, né? Não intencionalmente, a gente acaba batendo palma para aquilo que é errado. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo aqui. Né? Que acontece aí nas mídias, né? O camarada está ali, né? Na expectativa, a esposa está em casa. E aí aparece aquela cena. Ele escondido, esperando o quê? Uma amante. Aí a gente fica naquela expectativa, vai dar certo, a mulher não pode pegar, e isso e aquilo. Veja, a gente se alimentar daquilo que é o quê? Errado, que a palavra de Deus diz assim, olha, não é assim, no princípio não era assim, disse Jesus. Entende? Alimentar-se do mal. Se você pegar o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 em diante, a Bíblia diz assim, que muitas pessoas, aí ele está falando dos perdidos assim, ó, eles tiveram prazer na iniquidade. Prazer com a iniquidade. Então, temer ao Senhor é fazer o quê? Aborrecer aquilo que é mal. Então não bata a palma para aquilo que Deus diz que é errado. E nós não podemos fazer isso. Se nós fazemos isso, é um sinal de que nessa área da vida, a gente está deixando de fazer o quê? De temer ao Senhor. De temer ao Senhor. Tá certo? Então, é isso que o Provérbios, capítulo 8, versículo 13, vou cair aqui, não dê risada, tá? Provérbios 8, 13 diz assim, é o que a gente leu ali, o temor do Senhor é odiar o mal, tá certo? Vamos ver outro texto.
Provérbios 14, versículo 2. Provérbios capítulo 14, versículo 2. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 14, versículo 2. Está escrito assim: o que anda na sua sinceridade, teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos, o despreza. Olha lá. O que anda na sinceridade, teme ao Senhor. Você é sincero? Você é sincero com você mesmo? Você já experimentou né, ser sincero com você mesmo? Você fazer alguma coisa e falar assim, olha, eu estou fazendo, mas interiormente eu sei que alguma coisa está errada. Ser íntegro a si próprio. Deus é íntegro a si próprio. É fiel a si próprio. Aquilo que ele faz externamente é uma representação daquilo que ele é interiormente. Integridade. Integridade. Algo que é interno, pessoal. Entende? Fazer certo porque é certo. Fazer o certo porque é certo, não por causa da recompensa, mas porque é um princípio de vida. Então esse princípio eu tenho. Né? A gente vê pessoas com princípios, muitos. Todos nós aqui temos princípios. Todos nós temos princípios. Né? E à medida que a gente vai aprendendo de Jesus, a gente vai fortalecendo os nossos princípios. Então olha lá, o que anda na retidão, ou que é íntegro, a gente leu aí, teme ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos, o que está fazendo com Deus? Está desprezando o Senhor. Veja, se afastar de Deus é muito mais do que você virar as costas dali para fora e não voltar mais. Deixar de vir à casa de Deus, ou deixar de gostar ou de praticar as coisas de Deus, é muito mais do que simplesmente você e eu deixarmos a nossa Bíblia ali num canto, ou deixarmos de orar, ou deixarmos de apreciar as coisas de Deus. É muito mais do que isso. Entende? Então, aquele que se desvia está desprezando quem? O nosso Deus. E Deus quer que a gente faça o quê? Que a gente o honre acima de todos. E acima... Eita! O negócio avançou aqui. Deixa eu voltar. Voltando aqui. Deixa eu ver se é isso. Isso. Agora aqui, ó. Aqui tem outros versos, tá? Que falam sobre o que é temer a Deus. Então, aquele verso ali é um verso que a gente está lendo sempre. Havia um homem na terra de Uz, Jó capítulo 1, versículo 1. Era o homem reto, íntegro, temente a Deus e que fazia o quê? Ó, tá vendo? Todo mundo sabe. Então, o que é ser temente a Deus? É ser um homem reto, é ser um homem íntegro e o que mais? E desviar-se do mal. Então veja, o anjo está dizendo o seguinte, ó, teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Desvie-se daquilo que é mal. O Gênesis 22, você pode ler aí na sua Bíblia, fala sobre a entrega que Abraão fez do seu próprio filho. E quando ele levantou aquele cutelo para sacrificar o filho, e que ele foi descer o cutelo para cortá-lo, o anjo segurou o braço dele e Deus disse assim, Abraão, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o seu único filho. Veja, temer a Deus é entregar-se completamente. É entregar-se completamente. É não deixar que nada dispute o espaço do seu coração com Deus. Nada podemos colocar acima de Deus, nem mesmo aqueles que a gente mais ama. É difícil, né? Mas é esse que o Senhor está pedindo. E isso é o quê? Temer ao Senhor. Porque se a gente não temer ao Senhor, a gente não vai saber cuidar do filho. Não sabe. Não sabe. Por isso Deus tem que estar acima de tudo, porque Ele vai nos conduzir. Vai nos dizer o caminho certo, o caminho que vai levar o filho para onde? Para a salvação. Agora, abre a sua Bíblia lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. 6, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 6,
versículo 1. Deuteronômio 6, versículo 1. Está cedo ainda, vou começar agora. 7 horas vai começar o culto. Está lá no relógio. 7 horas vai começar, está cedo. Muito bem, Deuteronômio 6, versículo 1 está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Aí depois está escrito assim, olha, para que vocês temam ao Senhor e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da sua vida. Então, guardar o mandado divino é temer ao Senhor, é respeitar ao Senhor. Sabe, irmãos, existe uma confusão hoje nessa questão de lei e graça. Mas sabe, é muito simples. Se a gente respeita, se a gente dá honra, a gente obedece. A gente obedece. Então, guardar os mandamentos é uma questão de nós temermos ao Senhor. De vermos que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. E que a nossa responsabilidade moral, acima de tudo, ela será avaliada por este que é o nosso Deus. Então ele diz assim, se você me teme, então você me obedece. É uma expressão de que realmente nós respeitamos ao Senhor. Atos 10, pode abrir aí, esse aqui eu lembro de cabeça. Atos 10, capítulo 10, versículo 1, versículo 2. Aqui está falando sobre o centurião, Cornélio. E ali, a Bíblia diz uma coisa muito interessante dele. Diz assim, abra sua Bíblia aí. Havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha o que ele era, verso 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. O anjo do Apocalipse disse o quê? Temei a Deus. E ele era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que esse temor de Deus fez com que ele deixasse de ser uma pessoa egoísta. Porque a Bíblia diz que ele fazia o quê? O quê? Muitas esmolas. Agora veja, se a gente tem e guarda só para a gente, é um sinal de que nesta área nós não estamos o quê? Temendo ao Senhor. Se eu e você enxergamos o pobre e o necessitado, e isso não toca o nosso coração, é um sinal de que nesta área da vida falta-nos o temor de Deus. Falta-nos o temor de Deus. Levítico 19, versículo 14, você pode ler ali na sua Bíblia, fala que é para a gente respeitar as deficiências físicas que as pessoas têm. Não colocar tropeço diante de um cego, diante de uma pessoa aleijada. É levar em consideração uma necessidade que a pessoa tem, uma dificuldade que a pessoa tem. Então lá dizendo o seguinte, ó, se vocês fizerem isso, vocês estarão temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Leia na sua Bíblia aí. Levítico 19, versículo 14. E esse outro texto aqui eu quero ler também. Êxodo capítulo 1, versículo 17. Segundo livro da Bíblia, pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo 17. Se não errei o texto, acho que é esse. Êxodo 1, versículo 17. Olha que interessante esse texto. Aqui é o momento onde Faraó mandou matar as crianças hebreias. E aí o verso 17 está escrito assim: as parteiras, porém, fizeram o quê? Temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Ou seja, a autoridade de Deus estava acima de uma autoridade humana. Veja, ainda correndo o risco de perder a própria vida. Era assim, de jeito nenhum nós vamos matar. Sabe por quê? Porque nós tememos a Deus.
Colocar a ordem divina acima de qualquer ordem humana. Lembra que o anjo disse? Temei a Deus. Temei a Deus. E o Números capítulo 12, versículo 8. Abra na sua Bíblia, Números 12, versículo 8. Está escrito assim. Presta atenção nisso aqui é muito importante, tá? Números 12, versículo 8, diz assim: boca a boca, vou ler o certo, tá? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Aí Deus fez uma pergunta para Arão e para Miriam. Ele disse assim, por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Veja, irmãos, temer a Deus é respeitar aqueles que foram chamados pelo Senhor. É respeitar aqueles que foram chamados para uma obra. É respeitar aqueles que foram chamados para um ministério. Sabe, às vezes a gente não entende isso. Sabe, não é uma questão de quem sabe mais. Não é uma questão de quem sabe mais teologia. Não é uma questão de quem sabe mais versos da Bíblia. Tem leigos que podem, quem sabe, saber mais do que um pastor, embora o pastor estude muito. Mas não é uma questão de saber mais. Se fosse apenas uma questão de conhecimento, qualquer pessoa poderia dirigir um ministério. Mas não é uma questão de teologia, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de quem Deus chamou. Moisés mesmo disse para Deus, Senhor, chama quem o Senhor quer chamar. E ele estava falando sobre Arão. Arão era mais eloquente do que Moisés. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente é pego aí nas rodinhas, descendo a lenha de quem? Naqueles que o Senhor chamou para o ministério. Veja, irmãos, respeito. Isso é temer ao Senhor. Se tiver alguma coisa que falar, não estou defendendo aqui o pastor Alberto e o pastor Lúcio, são pastores. São pastores. Pessoas que foram chamadas. Respeita. Respeita. E se a gente é pego nas rodinhas aí, falando do pastor, vou dizer uma coisa para você. É um sinal de que nessa área da vida, o que está acontecendo? Falta o temor de Deus. Se tiver que falar, tem as coisas, os momentos certos para falar. Tem a maneira certa de falar, pode falar. Ambos estão abertos para a conversa. Mas nunca, pela graça de Deus, seja pego destruindo um ministério. Nunca faça isso. Porque isso é falta de temor. Respeito a quem o Senhor chama para o seu ministério. Respeita. Respeita. E aí, acho que esse aqui é o último verso dessa parte do temor. É 7:5 ainda. Lucas 23, versículo 39. Versículo 39. Estou partindo ali para o final, tá? Não estejais ansiosos, disse Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 6. Por coisa alguma. Tá certo? Muito bem. Lucas capítulo 23, versículo 39. Então ali é o momento onde os dois ladrões estão na cruz. E Jesus está no meio. Um ladrão começa a zombar de Jesus. Ele começa a zombar de Jesus. Ele diz assim, olha, por que você não desce da cruz? Salva a gente. Você não é o Messias? Você não é o prometido? Por que você não salva? Aí o outro ladrão olhou para ele e disse assim, você nem ainda teme a Deus, estando na mesma situação? Nós, com justiça, porque nós estamos pagando o preço daquilo que fizemos. Mas este daí é inocente. Ou seja, o ato de zombar, de desprezar o Senhor, era falta de quê? Falta de quê? De temor. Veja, reconhecer as próprias faltas é temer ao Senhor.
respeitar o Senhor. Lembra que o anjo disse? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Partindo agora para os finalmente, existem duas palavras ali no Novo Testamento, pelo menos, que querem dizer temor. Uma delas é aquela ali, o pobé-teté, e a outra palavra é o eulabeias. Tá certo? São duas palavras que aparecem ali no Novo Testamento para temor. E aqui está o Apocalipse 14, versículo 6. Alguém quer ler para nós? Apocalipse 14, versículo 6. Então eu grifei ali em vermelho algumas palavras que elas são bem familiares. A primeira ali em vermelho é ângelo, que é anjos. Está lá. A segunda ali em vermelho é simples, olha bem para ela. O que parece? O Evangelho. O Evangelho. A terceira é a palavra que eu falei aqui, ó. É a pobé-teté. Está lá. A quarta palavra é theon. No caso ali, né, uma variância é Deus. Tá certo? A quarta palavra é doxa. Doxa é glória. Porque o anjo disse assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória. A quinta palavra tem 3 letras. O ômega, o rho e o alfa. Então o ômega é simples, né? É o, né? Aí o rho é o P, mas na verdade é um R aquilo ali, tá? A gente se pronuncia como R. Então é hora. Ó, é simples também, hora. Porque chegou a hora do seu juízo. Tá certo? Que é a próxima palavra que está ali, que é kriseos. Tá certo? Que é a hora do juízo. E a última palavra ali é proskinezate. Que na verdade é o quê? O que é? Proskinese. Adorar. Então o anjo disse assim, ó, adorai, dai glória e temei ao Senhor. E a palavra que aparece para temor é aquela lá, ó, que é o pobé-teté. Tá certo? Tá, essa palavra, ela é um temor assim, mas é um temor de quase medo. Sabe? É um temor assim que você está diante de uma situação que ou você vai ser libertado ou você vai ser condenado. É uma expectativa. É uma expectativa. Um temor. Olha, estou diante de um juiz. Entende? O que vai acontecer? Essa é a palavra que ela aparece ali naquele texto. Ela aparece em outros lugares. Pelo menos em 4 lugares ali no Novo Testamento. 4 lugares. E tem uma coisa interessante, onde ela aparece, eu queria que você abrisse a Bíblia só na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Os outros textos que estão ali, que é Mateus 10, 26, ali acho que é Marcos 12, é que cortou aqui para mim, não dá para ver. A outra é Lucas 12, versículo 5, essa palavra, ela aparece novamente ali, que é o pobé-teté. Tá certo? Mas olha que interessante o que aparece na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. O que está escrito lá? Quem quer ler, falar bem alto para nós aí? 1 Pedro 3, 14. Todavia, ainda que venhas a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Olha lá, ele diz assim, olha, não tenha temor por causa de ameaças, ou seja, alguém estava ameaçando os cristãos. Então essa palavra, quando ela aparece aqui no Novo Testamento, ela tem que ver com uma disputa na adoração. Uma disputa no terror, ou seja, no temor, desculpe. É o quê? É uma concorrência. Alguém está tentando concorrer. Existe um concorrente. Então o anjo disse assim, olha, adora a Deus. O sentido é assim, ó, é como se a gente falasse assim, adora a Deus. Por quê? Porque existe uma concorrência. Então, é onde está o centro do Apocalipse. Uma concorrência na adoração e no temor. Alguém está pedindo que você o tema. Mas o anjo disse assim, olha, teme a Deus. Ou seja, esse temor não existe concorrência. Ele tem que ser exclusivo, ele tem que ser o único.
O primeiro, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Não há concorrência. Porque o temor tem que ser o temor de quem? Do Senhor. A gente não pode dar espaço para nenhum concorrente. E nesse caso, o concorrente é o inimigo que persegue o povo de Deus. Está no 12, versículo 17. Ele está querendo que você tenha medo dele, que você tema ele, que obedeça a ele. Coisas que você e eu temos que fazer unicamente em relação a quem? Em relação ao Senhor. Então ali no Apocalipse tem um impacto do temor. É um temor dentro de uma circunstância, um momento onde o julgamento está sendo feito. E Deus chama para que a gente faça o seguinte: tema a Ele. Não tema outra coisa. Adore ao Senhor, dê glória ao Senhor. É a expectativa do juízo, diz a Bíblia Sagrada. Uma outra coisa muito importante ali é que o Evangelho, ele aparece junto com o juízo. Veja, o anjo está dizendo assim, presta atenção. Deixa eu ver se esse aqui é o último, que eu quero voltar lá naquela imagem. Não vai dar aqui. Mas veja, lembra da imagem que eu passei? O anjo está falando e ele tem um pergaminho na mão. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, veja, teme a Deus, o juízo chegou, teme a Deus, o juízo chegou. Ele está anunciando no mundo inteiro, teme a Deus, o juízo chegou. Só que o que ele tem na mão? O Evangelho eterno. Ou seja, a única forma de você ser absolvido no juízo está na mão dele. Ou seja, sabe, o juízo está acontecendo. Você é um pecador, vai morrer. Teme ao Senhor, o juízo chegou. E ele está mostrando na mão. Porque lá diz que ele tem o Evangelho eterno para pregar a toda a nação. Mas veja que ele apresenta o Evangelho num contexto de um juízo. Na verdade, queridos, não tem como o Evangelho não estar relacionado com o juízo. Porque o que é o Evangelho? O que ele oferece para mim e para você? Salvação. Salvação. Salvação do quê? Da perdição, de um juízo, de um julgamento, de uma justiça que precisa ser feita. Então o anjo aparece mostrando a justiça, o juízo. Olha, vai acabar. Nós entramos na hora do juízo. E ele mostra e vai pregando o Evangelho. Olha, aqui está a chave para você escapar desse juízo, porque esse juízo é aquele juízo que causa temor. Aquele verso pode ser traduzido, sabe como também? Terror. Terror. Sabe por quê? É comparecer diante de um Deus que é santo. Sabe o que é isso? Um Deus que conhece você dos pés à cabeça. Um Deus que conhece os seus pensamentos, que sabe para onde você vai, que sabe de onde você vem, que sabe o que você faz, estar diante da presença dEle. Sabe, irmãos, quando a gente perde o conceito da santidade de Deus, sabe o que acontece? A gente começa a falar que somos santos, que somos perfeitos, que a gente pode ser perfeito. Sabe o que é isso aí? É uma visão errada de quem é Deus. É rebaixar a santidade de Deus. Eu e você não podemos estar em pé diante de um Deus santo que é apresentado na Bíblia Sagrada. Isaías era um profeta, já tinha pregado, orientado o povo, mas quando ele chegou na presença de Deus, ele disse assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas ele era um profeta. Veja bem, quanto mais santo você se acha, e eu me acho, mais longe eu estou de Deus. Essa é a verdade. Porque quando a gente conhece quem é esse Deus, irmãos, a gente pensa duas vezes para falar que somos santos, perfeitos. É a falta da compreensão de quem Ele é. Sabe, seria mais aceitável falar que você é santo do que eu falar que eu sou santo. Entende? Porque eu falar que eu sou santo
expressa uma situação de orgulho, parece, né? Expressa uma situação de orgulho. A Bíblia não chama de santos. A Bíblia não chama de santos, mas não chama de santo porque a gente não peca. Entende? Não é por isso. Porque a justiça de Cristo, ela é aplicada sobre nós. Entende? Mas também não escora nisso aí não, viu? Porque tem gente que se escora e fala assim, já que a gente não vai ser perfeito mesmo, então. Tem gente que diz assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Um dia o pastor Antônio falou assim, mas isso aí é para pau, não é para pessoa não. O pau nasce torto e morre torto, mas as pessoas se consertam. Até a psicologia diz que as pessoas se consertam. Até 1960 tinha aquela teoria, né, das características de uma pessoa. Né, que uma pessoa era fleumática, tem todo aquele esquema. Né? Aí em 1960 essa teoria ela caiu. Não é assim mais. As pessoas têm traços de personalidade. E a psicologia disse, a partir de 1960, que esses traços de personalidade, eles podem ser modificados. Modificados. Então veja, eu e você não somos perfeitos e nunca seremos. Paulo disse lá em Coríntios, ele disse assim, o que é perfeito ainda virá. Entende? Então veja, é uma visão errada da santidade de Deus. Tá certo? Muito bem. Veja que o Evangelho está acima das teorias humanas. Então não posso pregar o Evangelho que vai falar que Deus vai resolver apenas os seus problemas materiais. Sabe, se não é o Evangelho verdadeiro, se eu falar para você, aceita Jesus, a sua doença vai ser curada e acabou. Aceita Jesus e Ele vai te ajudar. Lógico que Ele vai te ajudar, irmãos. Deus é cheio de compaixão, misericórdia e amor. Mas se o meu Evangelho parar aí, ele não é o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho verdadeiro é muito mais do que isso. Ele veio para tapar um buraco que nenhum ser humano é capaz de tapar. Nenhuma ciência humana é capaz de melhorar. O ser humano está na ruína, numa lama, e ele não pode sair. E o Evangelho quer salvar você e a mim, é disso daí. Sabe, a gente pode ser abençoado a vida inteira, mas o que adianta se a gente morrer perdido? Não adianta nada. Então o Evangelho está acima de qualquer teoria humana. Muito mais que atendimento das necessidades materiais. Paulo disse assim, se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se o meu Evangelho, se você acredita em Deus só para essa vida, então você é um miserável mesmo. Porque Jesus quer muito mais do que isso para você. O Evangelho nos faz um convite. E o anjo está convidando você esta noite. Temei a Deus. Você vai aceitar este convite de amor? O anjo está falando, o juízo está acontecendo. Mas ele tem um pergaminho na sua mão, dizendo assim, olha, só tem uma forma de escapar, por meio de Jesus Cristo. E hoje o Senhor Jesus, Ele quer ser recebido na sua vida, de uma vez por todas, não adie para amanhã. O Eliezer vai cantar uma música agora. E se você quer ouvir a mensagem deste anjo, dizer assim, Senhor, eu reconheço. Existem áreas da minha vida que realmente eu não estou temendo ao Senhor. Não existe o temor na minha vida ao Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode me salvar. Se você quiser fazer isso, todos nós, irmãos, vou pedir para você vir aqui à frente. Não tenha vergonha do seu pai. E nós vamos orar juntos.
em sua vida a Ele entregue. Abra o coração, levante as suas mãos, Ele vai reinar. Deixe de fluir o Espírito de Deus. Abra o coração, levante as suas mãos, Ele vai entrar. As águas do trono te lava a iniquidade. O poder do sangue liberta de verdade. Carinho, é consolo. Sinta agora, Deus, todo o teu viver acariciar. As águas do trono te lava a iniquidade. O poder do sangue liberta de verdade. Liberta-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Derrama as tuas bênçãos, para que possamos estar em pé no dia do juízo. Oremos. Deus, nosso Pai que estás nos céus, bendizemos o seu nome, Senhor, porque falaste conosco mais uma vez nessa noite. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Obrigado porque este anjo tem o evangelho em suas mãos. Porque se ele não tivesse, Senhor, nenhum de nós se salvaria. Nós entregamos a nossa vida nas tuas santas mãos. Pedimos que o Senhor nos mostre o aspecto da vida em que deixamos de temer ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, viver à vista de um Deus que quer que a gente viva de forma correta. Que quer também, Senhor Deus, que a gente se alegre com a certeza de que o Evangelho foi enviado para nós. E que pela graça de Jesus, um dia,
poderemos ver a sua face e viver com Ele para sempre. Abençoa a vida de cada filho seu, Senhor, aqui presente, e estenda essas bênçãos aos demais familiares e amigos. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e senti no calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Amém. Amém. Nos encontramos aqui na quarta-feira, às 8 horas da noite. Deus te abençoe.